Me chamo Érica, sou do curso de Letras, Língua Portuguesa. Eu vou falar um pouco sobre encontros vocálicos. Então, vamos lá. O encontro vocálicos é um encontro de duas ou mais vogais da mesma sílaba. Exemplo: coração, mamãe, loiro, paraguai, ciúme ou poético. Antes de aprendermos sobre a classificação dos encontros vocálicos, o ditongo, tritongo ou hiato, é importante aprendermos sobre a semivogal. A semivogal é aquela que possui um som mais fraco e mais rápido, enquanto que a vogal possui o som mais forte e mais demorado. Por exemplo, apaixonado. Percebe-se que o som do i quase nem aparece. Se o i, no caso, tivesse o som mais forte e mais demorado, a palavra seria pronunciado assim, apaixonado, e não apaixonado. Outro exemplo é loiro. Aqui a letra O é a vogal e aí é a semivogal, ou seja, a letra O é pronunciada com mais força que a letra I. Se a letra I fosse pronunciada com a mesma intensidade que a letra O, seria loiro e não loiro. Percebe que o I quase nem aparece? É por isso que ele é chamado de semivogal. Uma dica: a letra A sempre, será uma vogal. Eu acho que exemplo: reparei, andou, cantou, andei. Só pode existir uma vogal por sílaba. Então, quando houver duas vogais com som mais forte, elas terão que ficar separadas. Por exemplo, o. Coelho. Temos duas vogais, uma do lado da outra. Mas na separação, elas devem ficar separadas, Pois as duas vogais são fortes, Por isso são chamados de hiato e não de ditongo. Elas ficam separadas e não juntas na mesma sílaba. Outro exemplo: saída. Nós temos duas vogais mesmo encostadas uma no lado da outra, mas elas têm que ficar separadas, A única maneira de nós reconhecermos ela é separando, Para nós reconhecermos o fonema, uma dos fonemas tem que ser mais fraco, Exemplo: brasileiro, primeiro, noite, biscoito, Se reparamos a letra I, quando estão em ditongo, elas são semivogais. Vamos ver aqui uma palavra: automóvel. Automóvel. Na palavra automóvel, ela é uma semivogal. O A, O A é uma semivogal. Automóvel. O quase não aparece. Por isso que ele é chamado de semivogal. E na palavra brasileiro, brasileiro temos a letra E. A E é a semivogal. E na palavra nuvem, temos o E, a vogal, nuvem. Museu é a vogal. Na palavra noite, nós vamos ter o O como vogal
e o I como semivogal, né? Por isso ele é o O é uma vogal e o E a semivogal. E assim, o que eu posso entender é a intensidade de cada som da letra. Agora temos um exemplo da palavra saúde, né? Saúde, saúde. O E é uma vogal e o U continua sendo uma vogal. Exemplos que temos, né? Que são bem meio que são meio que confuso, mas assim é questão de prestar atenção, né? Ou seja, os encontros vocálicos podem ser classificados, né, em ditongo, tritongo e hiato. Vamos começar então pelo ditongo. Ditongo é encontro de uma vogal com uma semivogal ou uma vice-versa na mesma sílaba. Exemplos: peixe, caixa, saudade e troféu. Se reparamos que mesmo quando as sílabas se separam, as vogais continuam junto, ou seja, isso nós chamamos de ditongo, né? Ou melhor, quando temos uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Existem alguns tipos de ditongo, como o ditongo nasal, quando o ar sai também pelo nariz. Por exemplo, para que possamos entender melhor, vou dar um exemplo. Pães, mamão, limões e papelão. Nós percebemos que a pronúncia dessas palavras mudaram. Isso acontece porque, ao dizermos essas palavras, o A também sai pelo nariz. Por isso, são chamados de ditongos orais. Ditongo oral é quando somente o A sai pela boca. Um exemplo: caixoteiro, né? Caixoteiro. Caixoteiro. Se percebemos, o A sai apenas pela boca, né? Por isso, os ditongos são chamados de ditongo oral. Ditongo decrescente, quando a semivogal vem depois da semivogal. Exemplo: papai, cuidado, chapéu, chapéu. Por isso, o porquê que nós chamamos o ditongo de chapéu e lições. Chapéu. O som mais forte vem antes. Por isso que é chamado de ditongo descrescente. É como na matemática, do maior para o menor. Ditongo crescente é quando a semivogal vem antes da vogal. Exemplo: espécie, colégio e água. Lembrando que a letra I e U sempre serão semivogais. E aqui elas aparecem antes da vogal, ou seja, o som mais fraco aparece antes. Vai do som fraco, né, que é a semivogal, para o som forte, que é a vogal. Também como na matemática, né?
do menor para o maior. Tritongo, vamos dizer. Tritongo, agora eu vou dar o exemplo, perdão. O tritongo é o encontro de uma semivogal com uma vogal. O tritongo é o encontro de uma semivogal com uma vogal semivogal na mesma sílaba, né? Exemplos iguais, enxagou, distinguiu e Paraguai. Temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal novamente. Isso chamamos novamente de tritongo. E possi o hiato, que é a sequência de duas vogais na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Por exemplo, saúde, violeta, saída e poesia, né? Enfim, eu agradeço, professora. Peço perdão se houve algum pequeno esquecimento, que eu esteja esquecida de citar, né? Mas quero agradecer de coração os seus ensinamentos. Sou grata e me perdoe se eu fiquei um pouco nervosa. E estamos aí, né? E muito obrigado por tudo. Grata, professora. Tchau.